Se você acha que o Exterminador de Oni só usa espada, você tá ultrapassado. Agora é tiro, espada, bomba pra cima deles, tudo. Só que diferente desse trocadilho ridículo que eu acabei de fazer, o episódio estava daquele jeito. Ótimo como sempre, galera. Então bora rever mais alguns detalhes maneiríssimos desse novo episódio sobre o Genya, os Onis e muito mais. Bora pra análise. Enes Trunks, Peter aqui. E eu falei que eu não ia deixar a peteca cair, falei pra vocês. Agora demos lendo no talo, hein? Exatamente, galera, mais uma análise casca grossa de Kimetsu aqui no canal, porque eu tenho certeza que você tá tão obcecado com esse anime quanto eu. Pô, esse anime tá bom demais. E galera, a brincadeira acabou, né? Porque mesmo sabendo o que ia acontecer, eu sei que você também levou um susto quando o Oni do vazio pegou aquele coitado de surpresa. Foi um jumpscare sinistro, né? E o episódio todo, com aquele humor bacana, passou a ser um filme de terror de uma hora pra outra. Foi de 0 a 100 muito rápido, né? Tipo, sem aviso, sem massagem. Mas antes de falar disso, a gente precisa lembrar que a espada lendária da Vila dos Ferreiros vai ser consertada pelo Haganesca. Tá um ferreiro mais casca-grosso que nunca, né? Galera, o cara tá gigante de forte. Tá mais bombado que o Padre Marcelo, tá não? E agora, se tem um ferreiro que passa credibilidade, é esse aí. Aliás, eu não sei vocês, mas a espada do Tanjiro, que ele já ganhou outra novinha em folha, é uma das mais maneiras na minha opinião. Me lembra um pouquinho a Zanpakuto do Ichigo, né? Por ser toda preta, vermelha. Eu acho que ficou irada demais esse visual. Já vai comentando aqui embaixo qual espada que você acha mais maneira, porque tem várias que são incríveis, na boa. E foi bem a tempo que o Tanjiro conseguiu a espada nova, porque não deu nem tempo de tirar um cochilo que o Tokito já chegou lá pra torrar a paciência do coitado de novo. Mas até que dessa vez a gente viu que o Tokito já ficou um pouco melhor, porque ele já se desenvolveu um pouco melhor, um pouco mais como personagem. Foi bem rápido pra falar a verdade, mas foi maneiro que dessa vez ele já prestou mais atenção no Tanjiro e começou a botar em prática o que ele estava falando. Se Kimetsu inteiro é uma obra muito sensível, que acerta muito nessa questão do sentimento que passa, o Tanjiro é a personificação disso. Acho que ilustra muito isso. É algo que a gente sente com muita facilidade. Mas sabe o que ninguém sentiu chegando até agora? Teu like. Que é isso, sério? Sério, galera, obrigado demais por essa força. Você que tá dando like, você que se inscreve no canal por esse vídeo aqui, esse feedback ajuda a gente a trazer mais conteúdo sobre Kimetsu no Yaiba. Então, bom demais, tamo junto demais. Valeu, galera. Mas sério agora, ok? Outra coisa que também ninguém sentiu chegando foi a lua superior número 4, o Hantengo, né? Esse safado chegou de fininho, igual assombração. E, cara, que cena maneira, porque é muito bizarro, como do nada ela foi. A gente esperava que, sei lá, né, acontecesse algum grito, explosão, e eles saíssem correndo até o lugar, mas não. O cara apareceu e foi entrando de sapatinho, sabe? De jeito tão inesperado que nem eles estavam entendendo direito. O que foi mais maneiro ainda é que de todos os luas superiores, o Hantengo é o mais bizarro deles, que ele sempre parece estar morrendo de medo e querendo se esconder. O problema é que isso é justamente pra esconder a covardia e quão safado esse cara é. Tanto que logo depois da gente ver uma cena linda da respiração do gelo seco do Tokito, o Hantengo perdeu a cabeça rapidinho, mas mostrou que o poder de verdade dele é ir criando novos corpos cada vez que é cortado. E o problema é que cada corpo parece mais jovem, mais bombado do que o outro, e cada um tem um poder diferente. Ele vai cortando, vai fazendo novos corpos, cada um é diferente do outro. Um deles é o Caraco, que de estranho não tem só o nome não, esse nome é estranho, né? Caraco, Caracu, enfim. Ei, bro, ele tá dizendo que eu tenho cara de cu. Mas o poder dele também é estranho, porque ele deu um ataque tão forte que só o movimento do leque, pô, já mandou o Tokito lá pro Acre. Foi longe demais. E vale a gente ressaltar como é que foi uma cena incrível, porque de repente a música parou. E depois do silêncio veio aquela explosão e um golpe que parece diferente de tudo que a gente viu em Kimetsu até agora. E nas temporadas anteriores mostraram que só arrancar a cabeça às vezes não é o suficiente, né? O número 4 mostrou que arrancar a cabeça deixa ele mais forte ainda. Ou seja, aquele jeito maneiro de mostrar um novo perigo sem fazer o inimigo ser só mais forte ou mais forte que o anterior. A técnica dele que é ainda mais sacana. E como vocês devem ter reparado, cada uma dessas novas formas tem uma coisa escrita na língua. Se o nome pra você não é estranho o suficiente, né? O Caraco ainda tem escrito prazer na língua. Mas no caso do Oni que voou e quase deixou o Tanjiro surdo, ele é o Urogi, né? E ele tem escrito alegria. Não vale a pena falar de todos agora, mas pela expressão facial e o que tem escrito, a gente consegue perceber que cada um é como se fosse a personificação de algum sentimento que antes estava tudo junto no Hantengo. Por isso, um com cara de pé da vida, o outro parece estar triste, o outro parece meio safado, por aí vai. Cada um tem uma sensação, transmite algo diferente. E mesmo a Nezuko e o Tanjiro já indo com tudo, quem roubou a cena foi o Genya, né? Chegando com um trabuco de cano duplo e mostrando que a respiração do Rio de Janeiro não tem pra ninguém. E claro, galera, brincadeiras à parte, né? Vocês vão achar curioso de saber que isso tem até um pouquinho em comum com a gente. Se algum historiador estiver aqui assistindo esse vídeo, me corrija se eu estiver errado, ok? Mas lá pelo século XVI, mais ou menos, eu não tava lá pra saber, ok? É porque eu li, ok? Tô falando do período Sengoku do Japão. Eles também receberam exploradores portugueses e foi eles, os portugueses, que introduziram as armas de fogo por lá.
Era um período de muita guerra, muita treta entre os vários clãs. E todo o conflito ficou muito pior e muito mais sangrento quando esse tipo de arma começou a ser usado. Pô, lógico, de espada passou pra pólvora, né? O King Kimetsu é justamente esse período que foi o auge dos Exterminadores de Oni, né? A época que tinham os mais casca-grossos, provavelmente nessa analogia a esse tanto de treta que tinha nessa época. Ou seja, não estranhe que o Genin, uma hora ou outra, pô, ele vai cansar da espada e vai puxar um 3/8 pra cima deles. E só uma coisinha que eu achei incrível desse personagem é que o ator de voz do Genya é o mesmo do Bakugou, lá de Boku no Hero. E quem viu sabe que tá na cara que eles têm tudo a ver. Sério, não tinha nenhuma voz pra encaixar melhor do que essa. E eles ficaram a cara do Bakugou com Midoriya na cena do Genin e do Tanjiro nesse episódio. Você assistiu? O que você achou desse episódio? Comenta aqui embaixo. Esse anime tá maneiro. Você tá curtindo esse anime? Comenta aqui. E eu preciso desses comentários pra saber que a gente tem que trazer mais conteúdo de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer pra vocês aqui no canal. Então, tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse é o combo do engajamento. Você tem que estar inscrito pra gente trazer mais análises, mais teorias, mais esse universo de Kimetsu no Yaiba. Obrigado de coração. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!